Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mendes em time da Europa, o Giuliano anunciado no Peixe e o Moscardo confirmado no PSG. E tem o lateral encaminhado. Vamos atualizar as notícias do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, não é o melhor cenário, o melhor áudio, tô aqui em viagem com a família, mas atualizando você, né? Sobre tudo que tá rolando. E ó, já começo com a informação de que Bruno Mendes realmente não ficou. O cara foi anunciado pelo Granada da Espanha, penúltimo colocado do Campeonato Espanhol. Isso mesmo. O Corinthians gastou 18 milhões de reais com o Bruno Mendes e ele saiu de graça. O Corinthians tentou muito a sua renovação e ele não quis ouvir. A gente falava sobre isso, né? Não respondia, a coisa foi demorando. A tendência é que ele saísse, né? Ele tinha propostas do Brasil, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, né? Flamengo, sinalizaram, né? Não chegaram a efetivar propostas, né? Mas tinha um interesse, né? O Bruno Mendes chegou a performar em determinado momento, inclusive como lateral direito. E essa, segundo informações, é a principal rusga dele não querer permanecer no Corinthians, que ele foi muito utilizado como lateral e tudo mais. O Mano Menezes, quando volta, a tendência é que ele fosse utilizado mais, jogou com ele no Inter. O Inter ele foi bem, aliás, o Inter queria ele de volta. E o Bruno Mendes nunca teve uma sequência, assim, nunca foi um jogador afirmado. Esse ano acho que até ele jogou bastante, viu? Porque o Fagner deixou muito a desejar, ele era utilizado na lateral, mas na defesa mesmo, que talvez seja o grande objetivo de carreira dele, ele realmente não conseguiu, porque aí tinha Gil, tinha Lucas Veríssimo e tal, não tinha como. Ele jogava mais como uma reposição. Acho um jogador, assim, interessante, bom, mas nem um craque, né? Mas eu gostaria que ele ficasse, assim. Acho que ele teria condições de compor grupo e tal. Agora, a questão do cara, né? Ele é muito jovem também, foi de seleção de base do Uruguai, sei lá, que é alguma coisa, alguma outra aspiração na carreira, e foi anunciado no glorioso Granada da Espanha. Então, às vezes, o cara opta, né, por um empresário, coloca ele no mercado, que é interessante, o mercado espanhol, né? Daqui a pouco, se ele consegue subir com o time, consegue uma ponte para subir para um clube de outro patamar, então tem esse aspecto também. Enfim, Bruno Mendes oficialmente está fora do Corinthians, vai jogar no Granada da Espanha. Outro que está fora é Giuliano, a gente já tinha falado sobre aqui, ele foi anunciado no Santos. O Giuliano vai vestir a camisa do Santos em 2024, na Série B, ele que tem 33 anos, é outro jogador que eu gostaria que ficasse, mas é uma opinião pessoal minha, eu sei que nem todo mundo concorda, eu sei que o Giuliano foi irregular e inconstante, como muitos atletas, como a maioria inclusive, o Corinthians foi irregular em 2023, mas eu gosto do Giuliano, do profissionalismo dele, do quanto ele entrega, do quanto ele se dedica, mesmo sem muitas vezes conseguir entregar tecnicamente. E assinou por um contrato de uma temporada, né, podendo renovar por mais uma. Eu acho que é isso que o Marcelo Teixeira está fazendo com vários jogadores, né, para disputar a Série B. Depois a gente vê o que acontece, porque aí vai que o time não sobe, aquela coisa toda. Se sobe para a Série A, daqui a pouco, né, aqueles jogadores que reconduzem o time para a elite, você consegue manter e tal. E o Giuliano, eu acho que o Santos ele tem esse mérito, né, esse cartaz de ser um grande clube e de atrair também jogadores que têm ainda um bom nível. O Giuliano teve grande passagem pela Europa, estava aí no Corinthians nos últimos 3, 4 anos, então a tendência é que ele tivesse propostas até melhores do que a do Santos, mas o Santos chama atenção, né? Quando o Santos convoca, é difícil você recusar. E aí o Giuliano foi anunciado oficialmente como jogador do Peixe. E Gabriel Moscardo é o outro que está indo, a gente só está falando de saídas, né? Porque o Fabrizio Romano, que vocês conhecem, vocês que acompanham o mercado da bola, é o jornalista internacional mais bem informado, os caras passam tudo para ele. E ele confirmou que o Moscardo está indo por 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros de bonificações. O Corinthians conseguiu, dos 80% que tinha, 90%, ceder 90% ou corresponder 90% desse valor. A gente tinha falado aqui que o Corinthians queria um pouco mais do que os 80% desses 107 milhões de reais, mas conseguiu, porque aí o Moscardo, que tinha 20%, cedeu 10% para o Corinthians, ficou com 10% na negociação e o PSG está adquirindo 100% dos seus direitos econômicos. A grande questão é por que não fechou ainda? Gente, está rolando uma rusga nos bastidores entre Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Uma questão que era velada até então, né? Não aparecia para o grande público, mas começou a aparecer, porque o Augusto Melo começou a dar entrevistas, começou a mostrar um descontentamento sobre um patrocínio anunciado antes do fim da gestão, sobre a venda do Moscardo que ele não concordava, e quem tem que assinar essa venda até o dia 31 é o Duílio Monteiro Alves, a partir do dia 2, Augusto Melo. E aí
essa relação, depois das entrevistas do Augusto, ela acabou. Aquela fotinho de transição tranquila não existe mais. Então, é isso que está pegando nesse momento. A gente tem que saber, a gente tem que entender em que momento essa canetada vai ser dada. Se é até o dia 31 ou a partir do dia 2. O Duílio quer colocar essa venda no balanço dele. O Augusto não concorda com a venda, ainda mais nos moldes como ela aconteceu. E tem dito isso publicamente. E aí a situação azedou. O fato é, o PSG chegou com tudo, negociou e está levando o Moscardo. O Moscardo vai embora, vai se apresentar em janeiro junto do Lucas Beraldo, né, zagueiro do São Paulo. A gente só tem que entender de que forma que isso vai acontecer. E para fechar, o Diego Palacios, aquele lateral esquerdo equatoriano que a gente tinha falado, né? O César Luiz Merlo, que é um jornalista argentino, também muito bem informado, já falou que está praticamente encaminhado. Bom, ele está terminando o contrato dele com o Los Angeles FC dos Estados Unidos, está livre no mercado e com isso está disponível para assinar com qualquer clube e com isso 24 anos, né? O Diego Palacios está sendo confirmado pelo Corinthians. Falei de tantas saídas, pelo menos tem uma chegada. Só que tudo isso vai ser oficializado a partir do dia 2 de janeiro. A gente está chegando na reta final do ano. O que vocês estão achando dessas notícias do Corinthians? Movimentações interessantes, ainda poucas, apenas saídas, né? Mas tem algumas chegadas, algumas situações aí que estão se desenvolvendo, mas que a gente vai ter a confirmação apenas na primeira semana de janeiro. Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Estou trabalhando aqui nas férias para você. Obrigado por tudo e até a próxima. Tchau!